Salve, salve, nação! Nação, hoje, né, tem o clássico entre Flamengo e Vasco da Gama, né, jogando no Maracanã. Flamengo vivendo um bom momento, momentaneamente, né, após vencer o Fluminense por 2-0 e avançar na Copa do Brasil. Já o rival do Flamengo, Vasco da Gama, não vive um momento tão bom, né, está na zona de rebaixamento e há não sei quantos jogos não vence. Espero que continue assim Vasco da Gama, mas brincadeiras à parte, espero que seja um bom jogo, né? Já adiantando aqui para vocês uma notícia: Léo Pereira, que é o melhor zagueiro do Flamengo, não vai jogar e Gabigol é dúvida para a partida, né? Então vamos embora para mais vídeo, a provável escalação do Flamengo e um resumo aí sobre esse jogaço que vai acontecer no Maracanã numa segunda-feira que é incomum, né? Mas para o tamanho desse clássico, créditos à ESPN Brasil e ao canal do SBT Rio. E vambora pro vídeo, vai deixando seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. E vambora para o vídeo. Deixa o like, hein? Valeu. O Flamengo, vamos subir o drone do provável time do Flamengo que vai enfrentar o Vascão hoje. O Gabigol não treinou na atividade, porque, para quem não sabe, o Sampaoli, quando o jogo é à noite, no período da noite, ele também dá treino no período da manhã. Não é um treino físico, tá, gente? É muito mais um treino de ajuste. Você faz uma jogada ensaiada, mas o Gabigol não participou. E o Léo Pereira, como a gente já havia dito aí no VT, também está fora. Então o provável time do Flamengo é Matheus Cunha, Wesley, e aí a dupla de zaga sendo formada por Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Everton Ribeiro, Arrascaeta, e aí a dupla de ataque ainda não tem a confirmação se será Matheus França e o Pedro, ou se será o Cebolinha e o Pedro. Qual você prefere hoje? Eu hoje, depende da estratégia. Para encontrar o Vasco, né? Um Vasco com 3 zagueiros, um Vasco bem reativo. Eu colocaria o Matheus França. Eu sou fãzaço do futebol do Matheus França. Acho que todas as vezes que ele foi acionado, ele foi muito bem e ele deveria ser titular. Eu já pedi o Matheus França aqui na vaga do Gabigol. Vocês vão se recordar, quando o Gabigol estava mal, havia aquele debate se o Pedro e o Gabigol poderiam jogar juntos. Mas eu acho que hoje teria que ser o Matheus França. Eu digo pra vocês sempre aqui que a minha opinião é de não existir favorito em clássico regional. Vocês já sabem minha opinião há muitos anos, tá? Mas eu sei que não é a mesma opinião de vocês. Daí eu pergunto, tem favorito para hoje, Lucas Pedrosa? Tem favorito. O favorito Quem é? É o Flamengo, sem dúvida alguma. É o time que tem melhores jogadores, é o time que está numa melhor fase também. Vem de uma classificação extremamente importante, que foi importante na virada de 2022. Só que é aquilo, a pressão também está no Vasco. A pressão de bons resultados, a pressão de boas atuações e também numa mudança do esquema e também na mudança dos atletas. Então, assim, tem favorito? Tem favorito. Mas qualquer resultado que aconteceu hoje é completamente normal, a não ser goleadas. Porque qualquer goleada, para mim, em clássico, é anormal. Mas o Flamengo venceu, o Vasco venceu, empate, tudo bem. Só que o favorito hoje, pelo momento das equipes, pela qualidade dos atletas, é o Flamengo. O Botafogo fez uma estratégia com o Fla, que era não fazer pressão na saída de bola. Uma coisa até comum no Botafogo, né? O Botafogo faz muito essa saída... perde a bola e tem uma reação muito rápida na pressão para recuperar a bola. E o que a gente viu o Luiz Castro, principalmente no primeiro tempo, é falar, não. Até o próprio Eduardo falou, professor, eu posso pressionar lá o Santos, que era o goleiro? Não. Deixa eles chegarem. E a gente vai ver um Vasco com 3 zagueiros, mas não um 3 zagueiros parecido com o Flamengo quando vem. É um 3 zagueiros bem diferente, Vene Casagrande. É um 3 zagueiros bem reativo mesmo. Você acha que a estratégia do Vasco vai ser essa? Segurar a pressão do Flamengo e buscar um contra-ataque com o Herediano com velocidade? Pelo que a gente está vendo da escalação, sim. A estratégia tem de ser essa. Sobre favoritismo, posso só dar um pitaco aqui? Eu acho que o Flamengo chega como favorito. Pelo momento, se a gente for analisar a tabela, é óbvio que o Flamengo é favorito. Mas a pressão é muito mais do lado do Vasco. Porque se o Flamengo perder esse jogo, não vou dizer que é normal, mas, entre aspas, segue a vida. Segue a vida. Agora, se o Vasco perder, não é normal o Vasco estar na posição que está hoje. Se a gente parar para analisar, o Vasco hoje é penúltimo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro e só disputa o Campeonato Brasileiro. Então a pressão é muito mais do lado vascaíno, embora o favoritismo esteja no lado do rubro-negro. Desculpa, tá, Cris? Me perdoa, tá? Eu sempre paro ali para esperar, mas hoje eu não esperei. Valeu. A gente tem números aí do Léo Pereira, ausência para essa partida e os números dele na temporada. Flamengo com e sem o Léo Pereira em 2023. Com ele em campo, em 23 jogos, são 11 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O aproveitamento 55,1%. 22. Eu acho que é até interessante, né, o que vocês diziam, desse recorte mesmo do Flamengo atual. Um trabalho que já tem aí uma sua certa amostragem, mas que a gente está sempre esperando aquele agora vai engrenar, agora vai embalar. Tem muito por conta de mudanças que o próprio Sampaoli promove,
Outras, como essa, o Léo, desfalque, aí ele também precisa repensar muita coisa. Também o repensar o jogo conforme o seu adversário, talvez não tenha nada muito definido ainda nesse trabalho de Sampaoli, enfim. Mas tem muito isso, né? Aí vai lá um Flamengo, que vem num momento bom para pegar um adversário, um clássico, um adversário que está numa situação ruim, de crise, de pressão. Claro que a gente espera um outro seu adversário, talvez não tenha nada muito definido ainda nesse trabalho de Sampaoli, enfim. Mas tem muito isso, né? Aí vai lá um Flamengo, que vem num momento bom para pegar um adversário, um clássico, um adversário que está numa situação ruim, de crise, de pressão. Claro que a gente espera um outro Flamengo, já mais leve em campo, numa outra pegada, num outro ritmo, anímico inclusive, mas ainda fica uma dúvida. Esse Flamengo, essa instabilidade do Flamengo, eu acho que até, eu não torço pro Flamengo, mas a gente vê muito jogo e eu acho que talvez o sentimento que eu tenha seja parecido com o do torcedor. Só de interromper, até o torcedor que o Cícero entrevistou ali, ele falou assim, vamos ver, né, se o Sampaoli não vai inventar. Ainda tem essa desconfiança do que ele faz. É engraçado, né? Mas de verdade, quando você traz o Sampaoli, você sabe que ele tem essa metodologia. Para mim, ele erra em alguns sentidos, mas na maioria dos casos, para mim, faz sentido a ideia. Mas essa instabilidade do Flamengo, eu ia falar, né, do sentimento do torcedor, é muito de... tem jogo hoje, o que vai ser? Não sei. Pode ser um baita de um jogo fera do Flamengo, como pode ser aquele jogo que não acontece nada. E isso nada mais é do que fruto de uma instabilidade, de uma sequência de rupturas de ideias, de metodologias, que esse treinador tá herdando das escolhas da diretoria. A gente tem falado, quando você troca treinador, você não troca só ideia de jogo, você não troca só... a comissão, você troca também metodologia de treinamento. O Flamengo é um time que fisicamente ele oscila. Tem jogo que o Flamengo consegue pressionar bem a bola, tem jogo que o Flamengo marca de longe, com o olho, tem jogo que o Flamengo consegue acelerar as jogadas, tem jogo que o Flamengo, com aquela posse de bola, aquele arame liso, né, que agora é o novo termo, aquele pra lá, pra cá e não acontece nada. E o Flamengo é fruto também de uma temporada totalmente atípica pro clube. O Flamengo, ele tem umas férias gigantes ali, que a diretoria dá pro elenco, que de verdade eu vejo muito torcedor batendo muito nessa tecla, que deram muitas férias. Eu não sei de fato o quanto isso vem para a temporada, mas o que vem é um começo de 2023, onde o Flamengo teve que esticar a corda, teve que pular etapas de preparação, porque tinha um Mundial, tinha troféu já logo de cara, né? Recopa, enfim, um monte de Recopa, esses troféus que tem para lá e para cá, mais um Mundial, e tudo isso fez que a preparação fosse acelerada, e eu não sei se isso é o ideal. Não sei não é o ideal, se conversar com quem... E isso traz também uma herança para agora. E para mim, quando o Sampaoli fala de problemas físicos, você olhando para o Flamengo jogar, e como esse time oscila, acho que faz bastante sentido. Preparação e recuperação também, né? Porque a gente viu como o Flamengo precisou chegar no limite, por exemplo, com a Arrascaeta, porque início de temporada, muitas decisões, ainda não tinha tempo para o outro tipo de trabalho, né? E aí protelou uma possível recuperação do Arrascaeta e foi perder ele por agora, né? Numa sequência um pouquinho mais longa. Mas eu concordo com o Renato, eu acho mais ou menos isso. Eu acho que hoje, com o Sampaoli e essa sequência de partidas que o Flamengo não perde, o torcedor ele é capaz de confiar mais no resultado do que no desempenho. Então talvez ele pense, eu acho que agora o Flamengo vai ganhar. Mas e o desempenho? Será que ele espera realmente? A gente viu o torcedor falando 4-0. A gente não consegue garantir que é o jogo que o Flamengo vai dar show, não é o jogo que o Flamengo vai dar show. Então, para o torcedor, a memória afetiva era de um Flamengo jogando muito bem e envolvendo o adversário. Hoje isso quase não acontece mais, porque os adversários têm conseguido impor certa dificuldade, mas o resultado é capaz de aparecer. A gente vai falar muito ainda deste Vasco e Flamengo ao longo aqui do nosso Sport Center. Flamengo, vamos subir o drone. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui, né? Hoje tem o Super Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco. Espero que seja um jogo bom e espero que o Flamengo consiga vencer o jogo, né? O Flamengo vem em um bom momento, sim. Em relação ao favoritismo que o Vini e a Fernanda Maia disse, né? Eu acho que o Flamengo, sim, é favorito pelo momento que está vivendo, pelo o jogo que fez diante do Fluminense, né? E conseguiu a classificação também. Então, para mim, o Flamengo chega como favorito, só que em um ponto eu concordo com o Vini Casagrande, que ele disse que a pressão está toda em cima do Vasco. O Vasco subiu da Série B para a Série A, né? Do ano passado para esse ano. Só joga o Brasileirão. É incrível, o Vasco só joga o Brasileirão. Tem uma semana para treinar. E tá em 19º.
Se o Vasco não abrir o olho, vai cair novamente, hein? Vai ser tipo aquele ioiô. Sobe e desce, né? Porque a situação do Vasco é difícil e espero que continue assim. Mas é isso aí. Palpite para o jogo, né? Meu palpite é 2-0 Flamengo contra o Vasco da Gama no Maracanã. E só pra gente encerrar aqui, mas já vai deixando aquele seu like aí maroto, eu concordo com o Lucas Pedrosa, né? A parcial que ele chegou a falar agora, a parcial tá bem baixa, 44 mil. Numa segunda-feira, 8 horas da noite, o jogo, muita gente vai deixar de ir porque tá trabalhando, entendeu? Se fosse no domingo, 4 horas da tarde, domingo, 6 horas da noite, até ia, mas segunda-feira, um clássico desse tamanho, porra, acaba matando o futebol, né? Partida, clássico desse tamanho, não pode ser segunda-feira, sábado ou domingo. Preferencialmente, né, domingo, que geralmente todo mundo tá em casa, né? A maioria das pessoas estão em casa e não estão trabalhando. Mas é isso aí, 2-0 Mengão. Vai deixando aquele seu like e o seu palpite aqui nos comentários também. Deixa o seu palpite. É isso aí, tamo junto.